Vamos ver aqui, então. Vitor, por que prevenir a prisão de ventre? Porque é um dos fatores que leva a que isso aconteça. Portanto, que a questão da retenção se faça. Portanto, é preciso... A obstipação é um dos problemas que leva a que isso aconteça. Percebem? Tem a ver mesmo com a questão da retenção também. Se o nosso intestino não funcionar normalmente, a nossa estrutura celular também não funciona. Por isso, tem interferência na retenção de líquidos também. Os nossos rins não funcionam tão bem e por isso provoca esse problema, está bem? Mas eu não sou médico, eu só falo daquilo que tenho a opção de estudar. A senhora da úlcera varicosa foi tratada em casa ou no centro? No hospital. Respondido? No hospital. Foi tratada no hospital, numa sala que nós temos de assistência hospitalar, em Beira do Castelo. Temos aqui uma outra questão. O Vitor disse que não fez sopro na paciente porque estava sentada. Imaginemos, por hipótese, que a paciente estivesse deitada. Faria o sopro? Sim, fazia insuflação quente da zona da ferida. A ferida era tapada com um pano de forma a proteger-me e eu poderia fazer insuflação quente sobre a ferida para desinflamar a ferida. Por que quente e não frio? Ou seja, por que um sopro próximo e não um sopro distante e rápido? Porque eu penso que quanto mais próximo estiver o sopro da própria zona que dói ou da ferida, mais ele vai ter ação sobre o problema que existe, sobre a inflamação. Olha, a frequência do tratamento, seu Vitor, em quanto tempo foi feito ali? O tratamento foi feito uma vez por semana porque a senhora não se podia deslocar, como eu te disse, ela tinha um problema no quadril e não tinha forma de se deslocar. Era a própria filha que a levava uma vez por semana lá para eu fazer o tratamento. O tratamento demorava uma média de 25 minutos a fazer. Em termos fisiológicos, agora está aqui o advogado do diabo, tá? Eu sou cá o advogado do diabo. Né? Assim, ficou... Estou aqui em sociedade. Ficou na dúvida que o tratamento clínico que a senhora fazia, ela fazia algum tratamento clínico, ela tomava alguma medicação, fazia algum tratamento tópico para aquilo, era ao mesmo tempo, foi a posteriori, foi antes, houve alguma... Por exemplo, ela deixou o tratamento, não atuou. Como é que vocês observaram isso ao longo do tempo? O tratamento foi dado como complementarização do processo que ela estava a passar. Ela estava a ser tratada como uma enfermeira de feridas, o processo estava a ser demoroso, não estava a resultar muito, inclusive criaram uma segunda ferida que foi provocada pela umidade do próprio penso, que o próprio penso é que criou essa segunda ferida. E então foi por isso que a filha depois da senhora nos pediu esse apoio, mas foi uma complementarização do processo de não estou a tirar em causa, a fazer em causa o problema da enfermeira que faria o tratamento, está bem? Desculpa, Ana, posso roubar? Só para complementar, aqui a gente também, eu tinha percebido isso, eu fiquei na dúvida aqui, porque como disse que a senhora tinha retenção de líquido, não é? Então, essa retenção de líquido e como atuou acima, falou que fez um tratamento para problemas renais, não é? A gente sabe que não necessariamente a retenção dada pela insuficiência vascular periférica, ela se deve a problemas renais. Não é? E isto é pelo próprio edema, ou seja, pelo próprio inchaço da insuficiência venosa que é causado. Então, por isso eu pergunto, ela tomava alguma medicação além disso, além do tratamento tópico? Era feita alguma coisa que o levou a pensar nesse problema renal? É mais nesse sentido. Eu penso que ela tomaria até muita medicação, porque ela tinha tido um cancro e, portanto, ela continuava a tomar uma medicação contínua, não é? Penso que tomaria também medicação nesse sentido, portanto, para a questão renal, que também tinha uma questão renal, porque ela mesmo foi o que foi focado e afirmado na entrada, e daí por isso eu ter trabalhado a parte do rins também, das suprarrenais e tudo, por causa de te ajudar. A ferida que a senhora tinha causada pela diabetes, portanto, já estava a ganhar a úlcera, não é? Portanto, já era há bastante tempo.
e essa inflamação, a própria ferida em si, tem uma causa bacteriana. Eu não sei se o Sr. Vítor apercebeu-se disso ou se conversou com os médicos, se lhe deram alguma informação do que é que estavam a fazer para tentar cicatrizar esta ferida. Porque há bactérias, às vezes, resistentes e logo o primeiro antibiótico, segundo antibiótico, terceiro antibiótico não se consegue. E talvez por isso a demora na cura desta ferida. É assim, é o seguinte, não tinha nada a ver com os diabetes, a ferida. A ferida apareceu na sequência de uma insuficiência venosa, ou seja, ela tinha problemas de válvulas, como eu apresentei aqui aquela questão da válvula, esqueço-me sempre, tinha insuficiência de funcionamento da válvula, e o que é que acontece? As válvulas, quando não fechavam, quando não abriam em condições, o retorno venoso não se faz. E o que é que acontece? Começa a acumular, portanto, e provoca o edema. O edema mais tarde, com a sequência das paredes ficarem mais frágeis, até porque, reparem uma coisa, ao fazer este bloqueio, o retorno do sangue deve ser feito pelas veias profundas. Não sendo feito pelas veias profundas, ele é feito pelas veias subcutâneas. E o que é que acontece? Provoca que as paredes da pele fiquem mais frágeis. É por isso que a senhora tinha muitos problemas de circulação, está bem? Portanto, mas não tive nada a ver com os diabetes. É isso que provocou, portanto, a úlcera venosa da senhora. Já é um estado crónico. Não tinha relação com as enfermeiras. A relação que tinha, era do diálogo que a filha me trazia em relação ao processo que a filha estava a seguir, está bem? Vamos ver se eu compreendi a colocação da amiga. Creio que a dúvida, me corrige se eu não estou entendendo bem, creio que a dúvida é a seguinte, Vítor, qual seria a relação entre o uso da medicação e o tratamento médico convencional, por que não estava funcionando e por que a afirmação de que com o magnetismo curou. É isso? É isto, tá. Eu vou dar a sequência, que é esta. Portanto, o magnetismo, neste caso, simplesmente se cingiu a permitir que a própria medicação que era utilizada para ela e o tratamento que estava a ser feito tivesse uma ação mais ativa, está bem? Portanto, eu não estou a dizer que curei a senhora, porque eu não curei ninguém. O magnetismo trabalhou no sentido daquilo que estava a ser aplicado, a aumentar o processo e recuperação da cura, está bem? O que é tratamento TCM? Eu mesma vou responder, tá? É tratamento circulatório por magnetismo. É o tratamento desenvolvido pelo Ivan Souza, tá? O querido amigo que o Jacó referiu que não poderia estar aqui por motivos pessoais. Bem, Vítor, só uma perguntinha minha. Com relação à aplicação do sopro por ela estar sentada, não teria nenhuma forma de, mesmo sentada, ser erguida a perna para conseguir fazer o trabalho? Eu explico. O problema é que a ferida estava mesmo na perna, onde ela tinha o problema do quadril. Tinha uma anca, a anca estava com um problema, não é? A única coisa que podia fazer era usar, vou rir um bocadinho, mas é real, porque não tinha outros meios. Era pegar numa resma de papel, daquelas, uma caixa de resma de papel, e conseguir levantar-lhe a perna um pouco para poder tentar ajudá-la naquele espaço onde queria trabalhar com as mãos. E mesmo assim não dava, tinha que estar de joelho tanto a fazer-lhe o sopro, não tinha essa hipótese. Posso dizer, já agora aproveito, que a partir de segunda-feira já tenho marquesa para trabalhar assim também. Okay? Parabéns pela aquisição. Muitas vezes a gente fica limitado à questão de achar que só podemos magnetizar com uma maca ou porque a pessoa está sentada, não podemos. Eu costumo dizer e falar para os magnetizadores lá da sociedade, gente, é muito bom, é muito confortável quando trabalhamos com uma maca. Perfeito, maravilhoso. Mas nem sempre vai ser possível. Eu mesmo magnetizo correndo, e o Jacó acha isso muito engraçado. Correndo, literalmente correndo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, a gente não pode ter essa barreira de achar que nós só podemos, por isso que eu fiz a pergunta, mas o Vítor explicou, a senhora não tinha como movimentar,
né? A gente não pode ficar limitado ao que uma cadeira nos permite, ao que uma maca nos permite. Com o magnetismo é possível fazer mais coisas. Bem, então agora vamos às nossas perguntas, Andréia. Eu separei. Tem mais alguma pergunta ao Vitor? Bem, tem uma aqui que foi direcionada com o meu nome, então já vou começar por ela. Como recomenda fazer experiências para aprimorar ou desenvolver processos e não ser imprudente? Bem, primeira colocação que faço, não me qualifico como pesquisadora, não me qualifico como pesquisadora de magnetismo. Eu não faço pesquisa. Tá? Eu sou magnetizadora. Eu faço atendimentos a pessoas que necessitam, tá? Que nos procuram. Como procuramos trabalhar na sociedade de vida? Desenvolvendo o raciocínio do magnetizador. A capacidade de ter o domínio de como funcionamos dentro de uma anatomia tridimensional, tá? Perispírito, espírito, perispírito e corpo, e essa interação, e o magnetismo atuando nesse conjunto, tá? Termos as noções muito claras dos princípios e das leis do magnetismo, procurarmos conhecer o funcionamento, né, daquela doença ou daquela patologia específica e desenvolver a cada caso o raciocínio adequado àquela problemática. Não tenho estudo de estatísticas, não tenho. Muitas vezes fazemos o quê? Em termos de ter um retorno. Nós pedimos a todos os nossos atendidos que fazem acompanhamento médico que nos tragam também as medicações que tomam, tá? O diagnóstico médico que tem e cópia dos seus exames para acompanhamento e cruzamento de dados nossos. É assim que nós trabalhamos e é dessa maneira que nós vamos atuando. Quando nos deparamos com... nunca, em hipótese alguma, em caso algum, nós descartamos o uso da nossa sensibilidade, do diagnóstico pelo tato, de forma alguma. Em nenhum caso. Tá? Independente do diagnóstico que nos venha, nós vamos sempre conferir pelo tato e trabalhar de acordo com o que eu referi antes. Quando nós nos deparamos com alguns casos inéditos na nossa experiência na sociedade e que são, por isso mesmo, assim, mais delicados, nós pedimos que a pessoa mantenha contato após a magnetização. Se quiserem, né, ter uma referência maior sobre isso, recomendo o trabalho que foi, principalmente falando em questão de estudo de casos, que é o foco da pergunta, o caso que foi apresentado hoje muito nossa amiga Zélia Almerich, com um problema de comunicação interarterial, problema cardíaco grave, uma senhora de 70 anos, um problema que surgiu na vida fetal. E lá vocês vão ver, né, que após o primeiro atendimento, quando não se sabia nem o motivo muito claro do que era a doença nem nada, o nosso procedimento nessas situações delicadas é sempre: não vá embora. No caso, eu disse não vá embora para uma pessoa que morava e que mora a mais de 300 quilômetros de Pelotas. Eu pedi que ela ficasse na cidade e eu fui vê-la. Aliás, nós nos marcamos um encontro na sociedade novamente na manhã seguinte. Então, para acompanhar como havia sido o desfecho, como havia passado a noite. E sempre que nós pegamos casos clínicos e, às vezes, mesmo processos obsessivos em que haja uma situação muito intensa, nós temos esse procedimento. Tá? Então, creio que isso responde como nós estamos tentando trabalhar a nossa prudência.
Tá bem? O sopro sobre uma ferida aberta, como é o caso da úlcera varicosa, não leva ao risco de aumentar ou criar uma infecção, já que a transmissão de várias infecções se faz pela via respiratória? Em princípio não, porque reparem em uma coisa, nós colocamos uma proteção sobre a ferida, não vamos fazer com a ferida aberta, percebem? Portanto, não há o perigo de acontecer isso. Isto é exatamente qualquer atitude em que nós façamos o uso da insuflação, seja fria ou seja quente, nós podemos aproximar os lábios o máximo possível, mas sempre com proteção. Portanto, não vamos sujeitarmos também nós próprios, que estamos a fazer o trabalho, a fazer a estragar tudo o que está a ser feito, não é? Está bem? Andréia, essa aqui é para nós as duas. Sim, senhora. Então, passo para as considerações da Andréia. Para poder dar passes bons, não pode estar doente, como, por exemplo, ter dores, vencer suas dores e ter vontade para não ficar em casa e ir desempenhar suas funções, não será uma imprudência? Então, grande vontade de ajudar ou imprudência? A questão é analisar qual é o tipo da dor. Uma dor de um cálculo renal, uma dor de dente, uma enxaqueca terrível que dá ânsia de vômito, não, é extremamente imprudência. Quando a gente fala de uma dor, é uma dor no dedinho, é uma dor no quadril, é uma dorzinha, mas dói, né, gente? Dor é dor. A questão é a intensidade da dor, que é onde você não consegue concentrar. Por exemplo, eu estou aplicando um passe, né, magnetizando, como diz a Ana, magnetizando. E aí, o que acontece? Eu estou aqui trabalhando gástrico. Aí eu estou pensando, meu Deus do céu, que dor nos meus rins. Dor nos rins, meu. E eu não estou conseguindo nem rezar o Pai Nosso misturando com Ave Maria. E um salve. Entende isso? Então, a questão é analisar a sua dor. Agora, tem uma coisa também. Tem alguns trabalhadores que ligam para o coordenador e falam assim, Andréia, eu estou passando mal, você acha que eu devo faltar ou não? Eu falo, não sei, você que sabe. Você sabe, ela quer o aval, ela quer que a Andréia fale. Não, a Andréia falou que não é para ir. Aí ela se sente com consciência tranquila. Eu falei, não, você avalia a sua dor, porque se trabalha entre você e Deus. Qual é o seu compromisso? Então, existem dores e dor. A questão é analisar com toda a consciência, né? Bom, não preciso dar nenhum complemento à resposta da Andréia, né? O desenvolvimento da prudência é isso, é a gente saber reconhecer a situação, né? Qual é o risco e qual é o benefício de cada coisa. Aqui tem uma outra questão, assim, os hipertensos podem ou devem ser magnetizadores? Novamente, a prudência. Tá? Em primeiro lugar, essa hipertensão está controlada, seja por magnetismo, seja por medicamento, não há problema. Se estiver controlada, tudo bem. Se isso não estiver tendo controle algum, é um risco, porque o magnetismo eleva a circulação. Ao fazer essa potencialização, a pressão arterial, por consequência, suba. Tá? Portanto, se estiver controlada, por ação magnética, por medicamento ou por ação conjunta dos dois, nenhum problema. Mas se não estiver, problema sim. Ok, então, se não há mais perguntas para esse momento, tem mais uma, viu? A última, então, para depois passarmos a outra. A resposta é a mesma. A pergunta é a seguinte, um hipotenso pode ser magnetizador? Pode, se ele não estiver desmaiando pela hipotensão, né, para que não corra o risco de, quando ele for magnetizar a pessoa, ele ter problemas, não há nenhum problema, não há nenhum inconveniente, desde que isso também esteja, né, devidamente controlado. Não há problema. Tá bem?
E uma coisinha também, né? Isso aí do análise. Muitas das vezes nós estamos passando por algumas situações, os magnetizadores, nós temos que avaliar o nosso quadro clínico. Como é, eu sou hipotensa? Eu tenho que me alimentar? Porque às vezes desmaio e ainda vai botar a culpa na mediunidade. Que caiu por causa de um espírito. Não, caiu porque está hipotensa. Está tendo uma vertigem. É a criança cega. Sim. Está tendo uma vertigem. Avalie primeiro o que é essa vertigem. Ah, eu deixei de comer, eu não me alimentei para aplicar o passe, eu estou com fome, eu estou isso, estou aquilo. Aí começa a associar. Então é prudência. Avalie o que eu faço os meus exames. Eu faço meus exames para poder saber, porque na hora que eu estou sentindo algo, eu vou ver o que é no meu corpo. E aí sim eu analiso com prudência as outras coisas. Por exemplo, eu posso acrescentar uma coisa muito simples. Cheguei a perguntar ao Jacó sobre isso até, que vocês como veem, a minha mão está coberta. Eu tenho uma artrodese, tive que fazer uma artrodese aqui esta mão. E até cheguei a perguntar ao Jacó se eu podia, se não havia interferência nenhuma na questão do trabalho de tratamento magnético. E eu posso lhes dizer uma coisa, eu cada vez estou melhor da mão. Portanto, alguma coisa deve ser, não é? Está bem? Pronto, são 8 parafusos numa chapa de titânio, portanto já vê. Ok? Então tá, então para encerrar, né, pessoal, o trabalho beneficia o trabalhador em primeiro lugar. Obrigada por esse momento, então. Encerramos esse espaço.